Todd Alquist. Mesmo aparecendo só na quinta e última temporada do Breaking Bad, ele se tornou ali rapidamente um dos personagens mais perturbadores e cruéis da série. O que torna Todd tão assustador não é só o que ele faz, é como ele faz. Ele é provavelmente a representação mais realista de um psicopata que a gente já viu na TV. E hoje a gente vai analisar o vilão mais doentio de Breaking Bad. Vem comigo. Fala galera, Giovanni aqui e você está no cinema, no sofá. Todd Alquist se aproxima muito com o que seria um psicopata no mundo real. Ele se mistura facilmente usando sua aparência de bom moço para esconder seus impulsos violentos. E é justamente essa normalidade que torna ele assustador, porque a qualquer hora o seu lado sombrio aparece. Outra característica nele que chama a atenção é o seu comportamento infantil. Ele é meio perdido quando precisa se socializar, é curioso demais e vive atrás de aprovação. É como se fosse uma criança querendo reconhecimento. E essa mistura de inocência com crueldade extrema cria um contraste muito estranho. A gente nunca sabe até onde ele é capaz de ir. E por alguns momentos, a gente até sente um pouco de empatia por ele. É confuso, não é? Origem e motivação. Galera, o desenvolvimento do Todd ele não surge do nada. Tudo nele foi moldado pelo ambiente em que ele cresceu. Ele provavelmente foi criado, pelo menos em parte, pelo tio Jack, que era um criminoso lá violento, vocês lembram dele, né? Então, desde cedo, ele esteve ali cercado de violência, cenas de assassinato, crueldade, gente fazendo coisas horríveis, e acabou assimilando aquilo como algo normal. Para ele, isso era o jeito certo de viver, porque era o que ele via em alguém de extrema confiança, ele via esse comportamento. E esses traumas ensinaram a ele que a brutalidade é aceitável, desde que siga certas regras ou comandos. O Todd ele nunca aprendeu a pensar por si mesmo, se for olhar. Ele age porque ele foi ensinado a agir, seja obedecendo ao Walter White, o Sr. White, fazendo a produção lá de metanfetamina, ou seguindo os comandos do tio Jack. O Todd ele desenvolveu uma devoção, se vocês forem olhar, quase que cega por figuras de autoridade. A sua vida ela gira em torno de executar ordens. E essa obediência ela é tanto um mecanismo de sobrevivência quanto uma característica de sua psicopatia. O que diferencia o Todd é a sua motivação, não é o dinheiro, poder ou até respeito que ele buscava. É mais uma aprovação. Um simples, muito bem garoto, você foi bem demais, vale muito para ele do que qualquer outra recompensa ali material. Essa necessidade de reconhecimento que ele tem, que ele precisa, transforma cada ato cruel em uma tentativa de conquista e aprovação, tornando as suas ações ainda mais perturbadoras, porque são feitas não por prazer ou por ganho, mas por uma devoção cega. As atrocidades do Todd, galera, o que torna o Todd ainda mais perturbador é a maneira fria e calculista com que ele comete os atos horríveis. Vamos revisitar aqui comigo. Lembra daquela cena do assalto ao trem, por exemplo, quando o Todd encontra aquela criança, o Drew Sharp, né? Ele acaba vendo todo o crime e para ele, o Drew ele não é um garoto inocente, né? Ele é uma ameaça, e uma ameaça que precisa ser eliminada na hora. Não! Não! Ele não pensa e nem considera outras alternativas, ele simplesmente faz o que ele aprendeu a fazer, sem remorso, sem nenhum tipo de emoção à mostra ali, nada. Lá em El Camino também, por exemplo, o Todd ele estrangula sua empregada com um cinto ao descobrir que ela encontrou o seu dinheiro escondido. Ele automaticamente pensa que ela poderia roubar ou denunciar ele. Sem sequer tentar conversar ou tentar resolver de alguma outra maneira, ele não vê outra saída além da violência. Outras de suas inúmeras atrocidades é o assassinato da Andrea, lá a namorada do Jesse, lembra? Só pra você saber, isso não é pessoal. Ordenado pelo Jack. O Todd ele cumpre a missão sem questionar, mostrando mais uma vez a sua obediência cega e como ele é totalmente desligado de emoções humanas. Lembrando que nesse caso, o Jesse estava no carro assistindo tudo. E falando no Jesse, impacto psicológico no Jesse, cara, entre todas as vítimas do Todd, sem dúvida nenhuma, a maior é o Jesse. Ele mistura violência com uma falsa sensação de amizade. O Todd mantém o Jesse em cativeiro, acorrentado, torturando ele.
e ao mesmo tempo ele age como se estivesse cuidando dele. Ele conversa de forma educada, ele oferece comida, ele até solta comentários simpáticos, como se os dois ali fossem amigos, né, parceiros. E esse contraste cria uma prisão psicológica ainda mais cruel do que uma dor física. Porque o Jesse, que já estava ali destruído por dentro, por ele ver lá tudo que ele viveu, né? Ele ainda tinha que lidar com a presença de alguém que sorria enquanto deixava ele acorrentado, cara. Coisa assim de maluco mesmo. O Todd, ele nunca tratou ele com ódio. Pelo contrário, ele tratava como um colega de trabalho, alguém com quem ele tinha que tentar estabelecer uma relação de confiança. O problema é que essa máscara de amizade é só mais uma forma de manipulação. O Jesse, ele vira um objeto nas mãos de alguém para ser usado, controlado e descartado quando fosse necessário. Poucas séries ou filmes a gente assiste e a gente consegue observar e ver o sofrimento de uma pessoa. O Jesse, de longe, é um dos personagens que mais sofre nessa série. Psicologicamente, ele tem um desenvolvimento ao longo da série que ele é gigante. Infelizmente, por um lado também muito ruim. Falta de conexão e empatia. Uma das características mais tristes do Todd é a sua completa carência emocional e a sua incapacidade de conseguir formar vínculos com as pessoas. Ele observa o mundo à sua volta, mas ao mesmo tempo ele não consegue se conectar. O jeito que ele lida com a Lydia é um exemplo de como ele não entende as emoções humanas. A obsessão dele por ela é quase que infantil. Ele quer impressionar, ele quer agradar, ser notado. Ele age como um garoto ali apaixonado pela professora. Ele não percebe limites ou até que qualquer tipo de relacionamento ali é impossível. Ele não consegue ter esse filtro. Ele interpreta tudo de forma literal, como se bastasse seguir instruções para tudo dar certo. E aí ele não consegue entender direito o que os outros estão sentindo. Às vezes ele até mostra pequenos sinais ali de empatia, tipo quando ele oferece dinheiro lá pro Sr. White, né? Depois de uma perda. Ou, como eu acabei de falar, gestos de gentilezas pro Jesse, né, na prisão. Mas esses momentos não duram nada e são totalmente fora, assim, da realidade. Ele não consegue sentir empatia de forma consistente. E é exatamente por isso que ele é colocado nesse lugar de psicopata. Parece normal por fora, mas ele é incapaz de ter relações humanas de verdade. E o comportamento dele, vocês já viram, é uma coisa assim totalmente fora do normal. Comparação com outros vilões da série. Galera, se a gente olha para os outros vilões de Breaking Bad, todos têm motivações e motivações muito claras. Veja o Tuco Salamanca, por exemplo. É pura impulsividade, é violência, ele explode porque gosta de impor o medo, é um traficante e quer ali se manter. É quase que um cachorro raivoso. E aí você tem, por exemplo, o Gus Fring, que é o oposto, frio, calculista, extremamente estrategista, sempre pensando em poder e controle, mas com um objetivo também muito bem definido. E você tem também o Walter White, que entra nesse grupo. No começo era dinheiro, sustento ali para a família, e depois ele se perdeu, virou orgulho, ego, obsessão, por ser lembrado por algo que ele faz e faz bem. Bom, agora a gente entra no Todd, que é diferente de todos esses aqui. Ele não tem um grande plano. Ele não sonha em ser o rei do tráfico, nem busca respeito, não quer controlar o mercado. O que move o Todd é algo muito mais diferente. É a necessidade dele agradar. Ele age como um robô obediente, sempre esperando um parabéns ali no final. Essa ausência de ambição pessoal faz dele o cara mais imprevisível, porque enquanto você consegue entender a lógica por trás dos outros vilões, você consegue saber quem são eles, o Todd você não consegue fazer isso. Você não consegue prever quando a violência dele vai surgir, você não consegue entender o que o Todd quer ou como ele pensa, o que ele é, né? E sabe por que o Todd ele traz esse desconforto? Porque a gente faz essa ligação desse personagem, a gente percebe o perigo na vida real, que muitas vezes se esconde por trás de uma normalidade, não a de um monstro óbvio que a gente vê nas ficções em geral, sabe aquela coisa bem factível assim, puta, um psicopata ele é assim, não. Cara, o psicopata é o cara que vai chegar sorrateiramente, é o cara que tá do nosso lado, ali, alguém da sua família, o seu amigo, e você não faz ideia. Então, dito isso, a gente tem que dar os parabéns também para esse ator, o Jesse Plemons, que ele fez uma interpretação absurda nesse personagem aqui. Foi sensacional. Pois é, galera, eu tenho certeza que todo mundo que assistiu Breaking Bad e quando viu o Todd pensou, meu, esse cara, ele
Ele é outro nível de loucura, esse maluco ele é doente mesmo, né? Eu tenho certeza que você teve isso. Mas agora eu quero saber também de vocês. Qual outro personagem vocês querem que a gente traga aqui com essa visão um pouco diferente do Breaking Bad? Deixa aqui nos comentários. E também não se esqueça de se inscrever no canal, deixar aquele likezão, ativar o sininho que você fortalece demais o nosso trabalho, ajuda a gente a continuar aqui. E também, se você ficou comigo até agora, eu agradeço demais. Até a próxima. Fui!